Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo semanal da nossa casa. Ele vai tratar dos elementos, domínio, metal e ervas de Iemanjá. O elemento de Iemanjá para nós, e para esse autor também, é o mar e as águas salgadas. O seu domínio, a sua especialidade é a maternidade, a pesca e, por extensão, todos os temas relacionados, já que ela é mãe de todos os orixás. Tá? O seu metal é a prata e a erva sagrada é a panaceia. Até eu tive que pesquisar, porque não é uma erva comum aqui para nós. Mas é uma árvore com umas folhas enormes, assim. E tem, gente, 70 mil propriedades medicinal. Pensa numa erva, assim, que tem muitas propriedades medicinais. É panaceia. Mas aqui na nossa região não é tão comum, tá? A flor sagrada, esse também a gente usa com muita frequência, tradicional para nós, que é a rosa branca. E aí, para banho, ele coloca picão da praia. Depois vocês procurem, tá? Dá um Google aí. Picão da praia é tipo uma margaridinha laranja, delicadinha, tá? Pariparoba, nossa, essa planta é velha. Eu lembro de o povo usar pariparoba, eu era criança, lá desses chás. Rosas brancas, arruda fêmea. Tem arruda fêmea? Tem, gente. Tem arruda macho, tem arruda fêmea. Dei uma olhadinha aí também. Mais para frente nós vamos tentar em nosso estudo de ervas, tá? Manacá, que esse é bem comum aqui pra gente. A panaceia, tá? E ele trata ainda de algumas outras ervas que podem ser feitas durante a obrigação de Iemanjá. Detalhe, a obrigação de Iemanjá, vocês vão ver aqui na descrição, ela deve ser feita na praia, né? Então, é uma obrigação que se faz à beira-mar. Datas comemorativas. Aí, gente, as datas comemorativas, se não tem consenso no sincretismo, nas datas, obviamente, também não vai ter consenso. Então, você tem a passagem de ano de 31 de dezembro para o 1º de janeiro seria dedicada a Iemanjá. Por quê? Justamente que o início do ano é o início de um ciclo, é o início de um tempo. Tudo que é início, né, de uma vida diferente naquele ano é de Iemanjá. Tá? Ainda no Rio de Janeiro, dia 15 de agosto, também pode ser considerado dia de Iemanjá, porque é consagrado a Nossa Senhora da Glória. Tá? Na Bahia, é festejada no dia 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição. E também no dia 2 de fevereiro, esse também acho que talvez seja um dos mais populares, que é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Nós, no terreiro, comemoramos no dia 8 de dezembro, tá? Mas isso aí, por ser sincretismo, gente, é só uma data simbólica, tá? Não tem certo e errado, depende da sua tradição. O dia consagrado a Iemanjá é o sábado. E aí ele fala as formas de saudar Iemanjá. E as principais são Odoiá, Olodofeia, Olodofeiabá, mas nós temos uma outra, né? Nós usamos Odociaba, Odoiá. E escutem a música da Maria Bethânia, que é maravilhosa, eu não vou conseguir cantar. E as cores representativas. Para nós, esses não tem muito. No candomblé tem um pouquinho de diferença, mas na Umbanda é o azul, tá? É o azul claro. O azul escuro, o azul muito escuro, geralmente é de Ogum, mas o azul claro é dedicado a Iemanjá, tá? Os instrumentos de culto. A guia de contas, ele fala de cristal azul, alternado com miçangões branco, cristalino, mas também podem ser usadas contas de pedra d'água e cristais de quartzo. Esse pingo d'água são tipo pinguinhos mesmo de vidro, tá? Que podem ser feitos. Mas assim, só para vocês terem uma ideia, eu não sou filha de Iemanjá,
Mas eu tenho duas guias de Iemanjá, eu tenho uma que é branca e azul, e eu tenho uma outra feita com conchas, tá? Toda ela inteira feita de conchas, que também é consagrada a Iemanjá. Então, isso pode ser feito também, às vezes até a entidade pede, né? Outro elemento, né, principalmente no candomblé, Iemanjá nas figuras do... Ó, fixem bem. No candomblé, as figuras de Iemanjá, elas carregam o quê? Um ABB, que é uma espécie de um espelho, é um espelho pequeno, né, de tocador, de latão ou prateado, encimado pela figura de um peixinho. Então, é aquele peixinho que tem em cima do espelho. Então, é o espelho de Iemanjá. Tá? Essas figuras são muito do candomblé. Lógico, nós usamos, assim como nós temos orgulho do sincretismo católico, nós também temos orgulho do sincretismo africano. Vamos assim, a gente carrega essa influência, tá? Carrega isso com orgulho, né? E antigamente ainda tinha um outro adereço que era uma espada curta e curva, que quase já não se vê mais, além do filá, que é aquela franja, né, com miçangas, também dedicado geralmente aos orixás femininos. E, finalmente, nós vamos falar das características dos filhos de Iemanjá. Hoje, eu vou ter que complementar um pouquinho, porque eu sempre... O mais importante, gente, desse livro, além de aprender as obrigações, é aprender o que pedir, o que entra mais na sintonia daquele orixá. Características, agora vai. Vamos desfiar o fio de contas aí, porque, gente, o nosso terreiro é de Iemanjá, porque o vô é de Iemanjá, né? O vovô trabalha, o orixá com que ele trabalha, assim como a avó é de Oxóssi, o vô Benedito, ele é de Iemanjá, e então as sereias vivem em torno dele. Muitos filhos, em muitas ocasiões, já viram sereias de tamanhos variados trabalhando junto com o vô. E eu, particularmente, eu falo para ele, vô, eu gosto tanto quando o senhor reza assim, que ele fala, vou levar, não sei lá, eu não vou lembrar, mas ele fala assim, vou levar para o fundo do mar, onde não canta galho e não canta galinha. Eu falo isso mesmo. Eu acho, até falei para ele um dia, ele dá risada. Eu gosto quando o senhor reza assim, que vai levar para o fundo do mar, onde não canta galho e não canta galinha. Né? Então, as características dos filhos de Iemanjá. Gente, pelo amor de Deus, se você não gosta de um filho de Iemanjá, e você vê características negativas nessa pessoa, vocês não associem isso com o orixá. Porque senão, você vai assim, não, porque tem as filhas de Iemanjá são tudo lá, linguaruda, fofoqueira. Mentira. Quer dizer, vou ficar quieta. Mas assim, os filhos de Iemanjá, nem todos são fofoqueiros. Oh, meu marido é filho de Iemanjá. E a pessoa menos fofoqueira na vida que eu conheço é ele, isso eu posso te garantir. Então, esses estereótipos negativos que nós criamos em cima dos filhos do orixá são coisas humanas e bem pequenas, né? A pessoa é fofoqueira, porque você tem que largar de ser fofoqueiro. Não vou xingar aqui, porque o José ele pediu, mas já não posso falar. Não, não é por aí, gente. O orixá traz características sempre positivas, né? Quando eu me afasto do orixá, eu tendo a me negativar em certas áreas. Entende a diferença? Mas quando eu me afasto do orixá. Aliás, tem filho de orixá, tem filho de Iemanjá aqui no, na aula agora, que é assim, eu acho que é uma das pessoas menos fofoqueiras que eu já conheci na minha vida, inclusive. Então, esse negócio de falar que filho de Iemanjá é fofoqueiro, isso aí é desculpa para as suas fraquezas, porque os filhos de orixá, os filhos de Iemanjá não são fofoqueiros assim, não, tá? Então, características dos filhos. Olha que bonito que ele fala. Iemanjá e Oxum se confundem com o espírito criador e muitas de suas características se misturam. Por quê? Porque ambas representam a própria instituição da família, seus laços e suas dependências. O filho de Iemanjá, ele é empreendedor, ativo, um pouco sovina. Isso não é sempre assim, tá, gente? O Gustavo aqui, a sovina aqui em casa sou eu, por exemplo. Sonha com grandes progressos, isso é mesmo. Sonha com coisas grandes, né? Exagerando em suas aspirações. Nossa, agora foi
Olha lá, o meu filho de Iemanjá está ali. Raramente toma atitudes agressivas, excetuando-se, obviamente, no plano familiar. São egoístas e determinados, controlam o ambiente familiar, passando rapidamente da serenidade de um lago à agressividade de uma leoa. Nossa, descreve muito bem as coisas que eu tenho aqui. De temperamento dócil e sereno, são também muito instáveis emocionalmente, agitando-se às vezes por motivos não aparentes. Dificilmente consegue esquecer uma ofensa recebida e raramente consegue voltar a confiar em quem lhe tenha ferido ou magoado. A mulher que é filha de Iemanjá tem no marido e nos filhos o seu principal objetivo. Costuma ser muito exigente com a prole, mas perdoa todas as suas faltas, não raramente escondendo-as para que as crianças não sejam punidas. Né? Aqui, uma outra característica aí sim, quando se afasta, eu falo, são as tendências negativas, que seria uma grande tendência de reclamar por tudo. As filhas de Iemanjá, ele fala, não são amigas dos afazeres domésticos, embora os faça com perfeição. E tem uma aversão pela cozinha. Tá vendo como isso não é sempre ao pé da letra, gente? Porque o meu filho de Iemanjá aqui é o filho que cozinhou tudo e mais um pouco para vocês, porque ele literalmente ama cozinhar, né? Então, isso não é uma receita para filho. Então, eu posso ter filha... Assim, na verdade, está escrevendo uma outra filha de Iemanjá que está aqui no grupo, né? Mas que nem sabe. É você mesmo. Não gosta muito de cozinhar, não. Mas, isso assim, vocês vão ver que pega certos aspectos para cada um. É profundamente emotivo, também chamado de chorão. Ai, meu Deus, gente, é verdade. Isso eu vejo muito nos filhos de Iemanjá aqui. Eu tenho um aqui que chora em comercial, chora em música, chora em poesia. E eu, olha que assim, eu falo assim, ai, que lindo, aham. E eu não sou emotiva nesse ponto, né? Aliás, sou muito pouco emotiva. Choro falar da santa, agora que eu falo da santa, fico emocionada. Mas no geral, não. E aqui meu marido, que é filho de Iemanjá, é muito emotivo, ele é muito sensível, ele se sensibiliza, tá? Iemanjá é o orixá das águas salgadas, todavia nem sempre houve mar e nem sempre houve águas salgadas que se originaram quando, e olha o que ele fala, quando do esfriamento da atmosfera se iniciaram as chuvas que lavaram as montanhas, que foram carregando os sais dos vales profundos. Então, Iemanjá, antes de tudo, é o orixá da água, e não só da água salgada. Isso faz muito sentido. Por isso a mescla, né? Olha que bacana que ele vai falar agora. Oxum também é identificado como orixá da água, mas da água doce. Acreditamos, na verdade, que Oxum e Iemanjá representam faces distintas de um mesmo orixá. No próximo capítulo vai falar de Oxum, né? Então ele fala assim, Oxum é uma Iemanjá mais delicada, mais dodói, melindrosa e jovem. Oxum é considerada, em alguns assentamentos, como orixá menina, cabendo a Iemanjá o papel de orixá senhora, né? Suas características aí são mais serenas, mais sérias, mais sóbrias. Então seriam faces. E isso, gente, não é só esse autor que fala isso, não, tá? Se vocês olharem lá da década de 40, alguns autores que tentaram falar das 7 linhas, dentro das 7 linhas, não existia uma linha separada para Oxum e outra para Iemanjá, as duas faziam parte da mesma linha. Tá? Em algumas casas havia uma única linha que era dedicada para todas as mães d'água. Então, era a divisão de linhas de Umbanda sempre teve muita controvérsia, isso nunca foi pacificado, e o caboclo das 7 encruzilhadas nunca opinou, falou, não, é assim ou é assado, e muito menos é, tá? Então, para vocês verem a proximidade das filhas de Oxum e das filhas de Iemanjá, das características do orixá. Eu sinto sempre muita emoção, né, nas duas linhas, é uma emoção, assim, é que eu tenho embora eu tenha essa devoção com Nossa Senhora, que eu associo com Oxum, com Iemanjá eu tenho um outro tipo de devoção,
que é tão intenso o ponto. Inclusive, é Iemanjá o orixá que eu me sinto mais devedora, porque foi o orixá que me ajudou no momento mais simbólico, preciso, que eu precisei e que eu pedi no mar. Então, eu não tenho dúvida que foi ela que me atendeu, porque eu pedi dentro, na beira da água, no mar, chorando, e eu fiz um pedido determinado e ela me atendeu. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito profunda, muito emocionada com Iemanjá, né? Os pontos riscados têm como elementos principais a estrela de 5 pontas, que isso também é bem comum em várias tradições, a âncora e as ondas. Nós usamos muito as ondas, né, como símbolo de Iemanjá. E aí ele traz os pontos cantados. E aí os pontos cantados, gente, todos nós amamos, temos vários. Ele traz vários aqui no livro que nós cantamos, tá? Um que eu de cantar que eu gosto, que ele retire a jangada do mar, que hoje não pode pescar. Então, assim, tem outro, as marolas do mar vai levando, Iemanjá é quem vai navegando. Muda um pouquinho a letra, mas é esse ponto que ele se refere, tá? Comida de santo. A comida de Iemanjá, até eu sei fazer, porque é a mais fácil. Essa eu faço. É o manjar branco, gente. É o manjar branco. Pode ser oferecido com calda. Eu evito colocar coisa muito escura, mas é o manjar branco com leite de coco, maisena, açúcar. É um manjar simples, tá? Feito com açúcar, farinha, né? Maisena. Outro prato que se oferece para Iemanjá é o peixe também, que é por motivos daí óbvios. No candomblé tem vários animais que são imolados para Iemanjá, todos, né? Ele fala que todos os animais, cabra, ovelha, podem ser oferendados, podem ser imolados para Iemanjá. Um dia eu vou fazer um vídeo separado só para falar sobre as emolações animais, tá? Para vocês terem uma noção e se desapegarem de certos preconceitos, de achar que quando está falando aqui que no candomblé se oferece um animal, eu acho que na cabeça de alguns parece assim que vocês vão achar que pega a galinha e fala as palavras de trás para frente, igual no disco da Xuxa, e passa a faca no pescoço da galinha e ela fica batendo as asas, e você fala, Toia manjar, essa galinha se debatendo. Gente, não é nada disso, é um outro fundamento, pelo amor de Deus, vocês não conhecem, não tenham nem medo e nem critique, deixa, é do outro, pelo amor de Deus. Não é bem assim que funciona a coisa, tá? Estou falando isso para vocês pararem de se escandalizar quando a gente fala de oferecer bicho para o orixá. Nossa, que absurdo, que nojo, que não sei o quê. Ai, coitadinho do bicho. Ai, gente, pelo amor de Deus, tá? Um dia eu vou falar separado sobre isso. Ervas para banho. Angélica, capim-santo, guiné-piu-piu, esse eu não conheço, eu tenho que pesquisar. Alfazema, eucalipto, alecrim do campo, o picão da praia, né? Também ele fala que na falta de angélica pode ser usada o boldo ou o manjericão também, tá? E no material das obrigações vai pente, espelho, o champanhe claro. Ele fala até aqui, gente, do barquinho de isopor, que é muito tradicional nas oferendas de Iemanjá, né, na praia, porque ele flutua com facilidade. Tem as festas, que talvez sejam as festas mais famosas e maiores que nós temos da Umbanda, sejam as festas de Iemanjá. Ela é a santa mais popular. Pode ter, dentro da Umbanda, gente, é a orixá mais popular. Você pode até não conhecer Umbanda, mas você conhece Iemanjá. Então, é com certeza. Mas eu gostaria de completar um pouquinho, gente, para falar desse. E daí, quando eu rezo para Iemanjá, o que eu peço? Se eu associar ela com Nossa Senhora, eu peço tudo e mais um pouco. Pelo amor de Deus, mãezinha, me socorre. Estou precisando de colo, estou precisando de ajuda, estou precisando de tudo, né? Mas os verbos associados a Iemanjá são verbos de geração. Inclusive, na Umbanda Sagrada, o Rubens Saraceni, ele trata da linha de Iemanjá como sendo linha da geração. Então, o que é o gerar? É criar.
Então, não é só gerar, lógico, a gravidez é de Iemanjá. Todos nós somos filhos de Iemanjá, porque todos nós passamos por uma gestação no ventre de nossas mães, dentro da água, né, do líquido intrauterino, e isso é esfera de Iemanjá. Então, todos nós passamos por essa fase. Oxum está mais ligado à concepção, Iemanjá ao gerar. Mas quando a gente fala em gerar, envolve também o criar, né? O pensar, falar, expor, né? E um outro domínio de Iemanjá, limpar, purificar. São verbos associados, né? Ela sendo a grande mãe da geração, a gente coloca essa geração, essa força criadora, tudo. Então, a gente coloca em ideias, oportunidades, ciclos, etapas, né? Então, é tudo, tanto que os filhos, a maior característica, ele não fala aqui no livro, mas eu sempre tive isso, estudei inclusive em outros autores, uma das maiores características dos filhos de Iemanjá é a criatividade. Porque a criatividade, o que que é? Você cria alguma coisa nova, diferente, né? Seja em que aspecto for, seja nos negócios, seja no estudo, seja no artesanato, nas artes, no próprio professor. Hoje é dia dos professores, parabéns a todos os mestres, né? Então, o próprio ensinar, o falar, você tem formas de criar a sua didática. Então, tudo isso é a esfera de Iemanjá. Então, a criatividade é o que reina, né? É o que predomina dentro desses filhos. São filhos criativos. Então, isso é, gente, é tudo, né? Coisas que geram, inova, né? O que é novo, inusitado. Então, todas essas esferas são trazidas. E aí, gente, eu vou completar com algumas frutas. Ele não traz aqui no livro, mas uva verde, laranja-lima, goiaba branca, melão, tá? Entre as pedras, a pérola, por motivos óbvios, água marinha, lápis azul, que é uma das pedras mais bonitas, turquesa, diamante e a madrepérola, tá? Os filhos de Iemanjá ainda são alegres, generosos, trabalhadores e muito ativos, porque eles, lembra-se, criar deles o tempo inteiro, em vários aspectos. E no desequilíbrio, ou seja, quando se afastam da energia do seu orixá, eles são respondões, irritantes, intolerantes, briguentos e desrespeitosos. Tá? Então, quando se negativam, quando se afastam do seu orixá. Mas eu vou finalizar com uma historinha que a avó, não foi história não, a avó atendendo uma pessoa uma vez e eu fiquei assim, inusitado. Porque a avó pediu, a pessoa estava precisando de direcionamento, ela disse, eu preciso de um caminho para encontrar, né? O que normalmente eu associaria isso com algum ou com Yansan, ou dar um caminho, ou escolher qual o melhor caminho, né? Que Ogum como senhor do caminho e Yansan como senhora da direção, para qual direção ir. Aí a avó falou assim, você vai fazer uma oferenda para Iemanjá. Aí a pessoa, mas eu fiquei assim, Iemanjá? A avó falou assim, não existe orixá melhor para colocar as coisas no seu lugar, dar direção certa. Você joga um negócio no mar, o mar vai levar exatamente aonde ele quer. As coisas, os animais cruzam continentes pela força de Iemanjá. Iemanjá leva. Então, tem lugar que você fala assim, eu quero jogar aqui. O mar faz assim. Não, não vai para cá. Aí você, não, eu vou para cá. Eu vou para cá, vou remar para cá. Não, o mar te leva para outro lado. Então, o mar, isso a avó falando, o mar é um grande direcionador. Ele leva as coisas para onde precisam. Eu fiquei assim, nossa, avó, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. E isso foi bom para mim,
para a gente parar de olhar as coisas com muita, sabe, aquela caixinha formatada, que é assim, que não, a gente tem que conhecer, inclusive, os domínios para poder chegar a essas conclusões. A avó teve, né? Ela tem essas sacadas assim que me surpreendem, né? Então, além de direcionamento que o mar pode sim dar, é o campo de maior limpeza que existe no planeta. Eu falei para vocês que o sal, ele tira toda energia, descarrega energia. Não fiquem tomando banho de sal puro à torta e direito, porque vocês vão queimar o campo energético de vocês. Não façam isso, já falei também. Mas, gente, mas por que então quando você vai no mar, você toma banho de mar, é diferente? Porque lá, gente, não tem sal puro. Você está dentro do domínio, e no domínio, além do sal, existe uma gama gigante de outros elementos, de minerais, de vegetais, que tem algas, plântanos que impregnam. Então, aquilo, ao mesmo tempo que tem o cristal do sal que descarrega, você tem todos os outros elementos que te recarregam. Então, o banho de mar é um banho, nossa, fabuloso. Talvez você não é por falar, mas é o melhor. É o banho mais fazendo isso, obviamente, ritualisticamente. É diferente de você estar lá enchendo a cara, né, comendo camarão, tomando todas as caipirinhas e entra no mar e depois vai falar, nossa, descarreguei, acho que eu sou um bandista. Não, não é isso que acontece. Então, um banho ritualístico, com preparo, para você absorver tudo isso do orixá. Que é isso que ele ensina aqui no livro, fazendo as obrigações. Então, é diferente. Inclusive, o sal que vocês utilizaram para o batizado, por que foi pedido sal sem iodo? Porque esse sal, o iodo, ele é um outro elemento associado ao sal que influencia. Então, o sem iodo é um sal puro e é um cristal. Vocês quando ele é um cristal, parece uns cristalzão grande, né? Tinha uns torotão assim, que ele é um cristal que ele é utilizado naquele momento. E olha, gente, eu vou falar para vocês, muitos filhos que batizaram foi na hora do sal que o bicho pegou. Que chegou, olha, teve uns lá que eu não lembro quem, porque eu só lembro que meu pé chegou a dar umas esticadas, assim, repuxar, que eu falei, vixe. Então, assim, teve muita limpeza com aquele sal, uma limpeza muito profunda, né? No ato ali do batismo, porque aquele sal é diferente, tá? Então, ai, mas eu não tenho esse, posso fazer com outro em casa? Pode, né, gente? Não é assim as coisas. Não tem cão, casca com gato, isso aí você não tem dúvida. Não é a mesma coisa, não, mas a gente se vira com o que tem, né? Então, só não fiquem fazendo banho de sal, porque você tira tudo, ele tira o bom e tira o ruim. Então, o certo é a minha madrinha me ensinou sempre a fazer, não, nunca faça banho de sal puro, sempre faça com uma pitada de açúcar, ou, eu aprendi também, sempre faça um banho com sal e depois, imediatamente depois, faça um banho com as ervas para você se energizar, porque o sal tirou toda a energia, tanto a ruim quanto a boa. Por isso que no batizado vocês pegam o sal e depois, imediatamente depois, são colocadas o amaci aí, que é aquele amaci específico de Oxalá, com as ervas para vocês. Entenderam a lógica das coisas? Então, quando eu quero criar, quando eu quero gerar, quando eu quero me purificar, é para Iemanjá que vocês pedem. Eu preciso de uma fonte de inspiração para o meu estudo. Vocês podem pedir para Iemanjá. O estudar é de Oxóssi, mas as ideias do que você fazer é de Iemanjá, que é a criação, é a geração. Entende? Não só geração de maternidade. Gerar um relacionamento. É a geração do relacionamento. O relacionamento não surge de um dia para o outro, ele deve ser gerado como uma gestação para nascer. As relações não se fazem por faísca, por geração espontânea.
Sejam gerações de amizade, sejam gerações, relações de amor, né, de relacionamentos. Então, tudo isso é geração também. Vocês podem sim pedir para Iemanjá, para a geração disso tudo. Vou aproveitar, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, uma fofoca, foi tão engraçado. Uma das coisas mais alegres que eu tive lá, eu fiquei muito, olha, eu me divirto e fico muito alegre com coisas às vezes diferentes. Uma das maiores alegrias foi ver aquelas filharadas de Oxum brincando na cachoeira. Aquilo me deu uma satisfação no coração, porque elas estavam brincando de uma maneira tão inocente, tão gostosa, sabe assim, tão divertido, sabe? Um jogando água no outro, aí outro que passava barro, passava lama na cara, mergulhava, um subia nas costas do outro. Tava assim, numa diversão. Isso à tarde, né? Depois já que tinha terminado todo. E eu fiquei olhando, achando aquela coisa mais bonitinha, feliz. Minha filha estava lá no meio, né? Minhas afilhada, outra afilhada também, as filhos de Oxum, um filho de Nanã lá pro meio. De repente eu olhei, e gente, eu queria tanto entrar, mas estava muito gelado. Eu falei, eu não vou, eu tenho até a cintura, eu não quero entrar aqui não. Eu fiquei que nem um cabrito assim na beirada da cachoeira. Daqui a pouco eu olho para o lado, tá lá uma filha de Ansan, olhei para o outro, tá outra. As três filhas, as filhas de Ansan, tudo encabritada na beira d'água, que não entraram. E as filhas de Oxum lá, tacando água, entrando debaixo da cachoeira, tudo feliz. Eu falei, não, não sou só eu, não. E as outras filhas de Ansan que estão aqui, ó. Ai, não vou entrar aí, não. Não, 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 não. Tava muito frio, tava frio, não. Mas foi muito bonito, fiquei muito feliz. Ah, uma última. Uma outra erva de Iemanjá, que é a erva de Iemanjá que eu mais uso, e lá até a Mariana me pegou uma muda lá que estava mais fácil. Tinha muito aquelas ervas em volta da cachoeira, é uma colônia, tá? E a colônia, ela é utilizada para Oxalá e para Iemanjá. Inclusive, você pode usar o caule, você pode usar a raiz dela é rosa e é bem adocicada. Pode fazer chá com ela, ela é comestível, tá? Colônia é uma erva maravilhosa, eu gosto muito, eu levo sempre que posso. E é a erva que está nós temos um vaso lá no terreiro que tem a colônia também, que é erva de Iemanjá. Por isso que aquele vaso é de Iemanjá, tá? Não tem coincidência. Bom, eu espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham gostado, que vocês tenham parado para se conectar, pelo menos nesse momento, com nossa Sagrada Mãe Iemanjá, ela possa, com a sua graça, com a sua beleza, nos envolver e nos amparar com todas as suas forças, o mar com toda a sua profundeza e todos os seus mistérios possa nos abençoar, possa nos encher de frutos, peixes e fartura, que a nossa pesca seja farta, a nossa pesca de amores, de amigos, nossa pesca de trabalho, de realizações materiais, morais, espirituais, que ela que nos empresta a sua grande rede para que nós possamos colher tudo isso do mar, ok? Então, saravá e fiquem todos na vibração dela.